Fala guerreiros, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje aí eu quero falar um pouco sobre o que é o karatê tradicional, beleza? Dependendo da sua colocação, possa ser que seja mais um assuntozinho um pouco polêmico aí, né, galera? Mas assim, eu não vou só argumentar aqui, tá? Eu vou colocar o que realmente é, né? Então eu vou entrar no site, eu vou ler, vou explicar pra vocês realmente o que é, né? Ou pelo menos o que seria isso daí, tá? O karatê tradicional. Primeiro eu quero falar para vocês aí, eu quero ler aqui para vocês o que significa tradicional, essa palavra, tá? Da onde que surgiu essa palavra aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos ler. A palavra tradicional tem sua origem no latim, traditioneos, que vem de traditio, que significa transmissão ou ação de transmitir. Tá? Então, literalmente significa transmissão aí. O verbo latino tradere significa entregar, passar adiante ou transmitir, formado pela junção de trans, que é através, e dare, que é dar. Assim, tradicional se refere a algo relacionado ou que se origina de tradições, ou seja, algo que é transmitido de geração em geração, de maneira constante e repetitiva ao longo do tempo. A palavra carrega o sentido de algo que é considerado típico, habitual ou preservado de práticas antigas ou costumes de uma determinada cultura. Beleza? Então essa parte final aqui é o que realmente a gente vai pegar aí para o karatê tradicional. A palavra carrega o sentido de algo que é considerado típico, habitual ou preservado de práticas antigas ou costumes de uma determinada cultura. Ou seja, práticas antigas que vão ser passadas de geração em geração, tá? Então, a origem do nome, tá? A etimologia desse nome tradicional significa isso daí, ok? Agora vamos argumentar um pouco sobre a questão do karatê. Quando a gente coloca lá, karatê do tradicional, alguma coisa, né? Então, karatê do tradicional, Shotokan, Goju-ryu, Shitori, por aí vai. A gente está colocando que, na verdade, pelo que a gente acabou de ler, tá? Seria para preservar todos os costumes aí antigos. Tem uma linha de raciocínio onde, por conta disso, não haveria competições, tá? Mas nada impede de alguém que faz um estilo de karatê que é tradicional participar de competições. Até porque, na minha visão, todo estilo de karatê deveria ser tradicional. Como isso, tá? Um exemplo, eu treino com o mestre que treinou com o mestre até chegar lá no Japão, Okinawa, tá? Então tem uma tradição, né? Então tem uma questão antiga ligada que vai ser passada de geração a geração. Então a lógica de estilo era para seguir exatamente esse preceito aí para todos os estilos, tá? Mas aí é a minha opinião. Tem gente que fala karatê moderno, mas o karatê moderno, a palavra karatê ela é moderna, mas o que a gente treina já se passou muito tempo. Foi desenvolvido durante muitos e muitos anos aí, até se tornar o que é a palavra karatê do. Agora eu vou entrar no site, tá, da Federação Internacional de Karatê, beleza? Então é a ITKF, Federação Internacional de Karatê Tradicional, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o que ela é, tá? Vamos ler aqui. É o órgão mundial que governa o karatê tradicional. A ITKF pretende, ao popularizar e desenvolver o karatê tradicional, na direção adequada e promover e fortalecer relações amigáveis entre suas organizações membro e seus membros em todos os países, alcançar o avanço dos esportes mundiais do espírito do Budô e assim contribuir para a perfeição do caráter humano. A missão da ITKF é proteger o karatê tradicional, original, com base na fundação do Budô. Seu objetivo é manter o conceito de desenvolvimento humano por meio do treinamento de karatê tradicional. Tudo isso que a gente acabou de ler aqui, tá? Teoricamente, se você seguir isso, não pode ter competição, tá? Não poderia ter competição porque as competições elas seriam mortais, beleza? Porque a gente vai seguir o Budô ou o Bushido, né? Que é realmente ali o espírito, o caminho do guerreiro, né? E o espírito mesmo do karatê ali, a eficiência total do karatê. Então, teoricamente, eu não poderia competir, tá bom? Mas só que isso daí cai por terra quando a gente coloca a competição em um outro ponto de vista, tá? Se a gente colocar a competição no outro ponto de vista, que eu também vou ler para vocês, que tem no próprio site aqui deles, tá? Que é o seguinte: o conceito de competição
No karatê tradicional, conforme expresso no livro de regras da competição da ITKF, é baseado no antigo conceito de Shiai do Budo, que significa testar uns aos outros, tá? Então, quando eu falei, eu me referi a isso daqui. Se você pegar o ponto de vista de você testar, você quer testar o que você sabe, aí você vai largar um pouco ali a questão total realmente do karatê, vai colocar regras, né, para não ser um combate mortal, e aí você vai testar o seu karatê, tá? Então é basicamente isso aí que acontece para poder ter as competições tradicionais, tá? Que são chamadas aí de karatê tradicional, competições do karatê tradicional, beleza? Continuando a leitura aqui, tá? Embora a competição definitivamente não seja a essência ou o objetivo do karatê tradicional, que eu acabei de falar, reconhecemos o valor e a contribuição que as competições podem fornecer como mais uma forma de treinamento, desde que tais competições sejam baseadas nos princípios do karatê tradicional, conforme manifestados nas regras de julgamento. Falei também a questão de regras, né? Então a gente limita um pouco o karatê ao colocar as regras ali. Na atmosfera do evento e na conduta Budo, adequada de todos os participantes. Então, assim, essa parte final do Budo vai entrar a questão de respeito, ainda entra muitas coisas, né? Mas não só em competições tradicionais, tá, galera? Qualquer tipo de competição de karatê tem que ter isso, tá? Em qualquer tipo de competição, qualquer tipo de organização, a gente tem que ter isso daí. Se tratando de karatê, a gente tem que ter a questão aí de respeito, disciplina, enfim, todos os princípios aí do karatê, não só o Dojokun, tá? Assim como todos os outros princípios aí do karatê. Bem resumidamente, o karatê tradicional é isso. Eu sou professor de karatê do estilo Shitoryu, tá? Então eu faço Shitoryu da linhagem de Hayashi, né? Mestre Teru Hayashi. O karatê é o Hayashi-ha Shitoryukai, tá? É um karatê tradicional, até nos nossos certificados vem karatê tradicional, né? Certificado de faixa preta que é trazido do Japão, ou no mínimo com a assinatura do mestre que representa, né, o estilo aqui no Brasil, que tem um reconhecimento no Japão, tá? Então eu tive a honra de ter o meu terceiro dan com a assinatura de mestres, né, do Japão. Meu professor trouxe, né, o certificado e a gente fez aqui a graduação, tá? O meu karatê também é tradicional, beleza? E eu não pertenço a essa organização. Então por isso que eu tô falando para vocês que é mais uma questão aí de conceito, né? Mas o que eu quis dizer no vídeo de hoje aqui, o que eu quis trazer para vocês no vídeo de hoje aqui, simplesmente é vocês saberem o que é o karatê tradicional, beleza, galera? Então, comentem aí se você concorda, se você tem outro conceito, o que você acha, entendeu? Se você concorda ou não, vamos conversar aí. Compartilha com a galera aí, curtam e se inscrevam no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima aí.